E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é pastor André Torres. Meu nome é André Torres, né? Eu sou pastor do Ministério Luz para os Povos e hoje eu estou pedindo licença para você para ministrar uma palavra na sua vida que foi ministrado no Congresso de Homens do Ministério Luz para os Povos, o tema do congresso Homens de Verdade. Eu tomei a liberdade de ministrar uma palavra que Deus tem falado muito ao meu coração. Há um mês e pouco atrás eu lancei esse livro, chamado Antes que Seja Tarde, 9 princípios que aprendi com meu pai. Um livro que eu trato sobre um filho que se tornou um pai e que aplica os princípios que ele aprendeu com seu pai. Eu sou casado com a Cibele, tenho 2 filhas, vou fazer 14 anos de casado daqui a alguns meses. Tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 6 anos. Sou caçula de uma família de 3 homens e hoje os meus irmãos também são líderes nas suas respectivas igrejas. E eu acho que tudo isso devido aos princípios que o nosso pai deixou para nós. Meu pai faleceu em 2005, pastor Valdemar Torres, e nos formou homens de verdade, maridos de verdade, pais de verdade. Então eu queria fazer uma oração nessa manhã com você para que a gente possa estar diante do Senhor. Deus, eu quero te agradecer por essa oportunidade e que essa palavra possa chegar aos corações dos pais, dos filhos, das famílias e que o Senhor possa, Pai, em nome de Jesus, antes que seja tarde, converter os corações. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. O texto-chave dessa minha palavra está em Provérbios, capítulo 4. A partir do verso 1 eu vou ler a palavra com você agora. Provérbios 4, verso 1 diz assim: Ouvi, filhos, a instrução do pai, estais atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha no teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Então é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. Eu separei uma poesia que eu achei na internet, gente. E até foi minha mãe que me mostrou essa poesia. E eu decidi colocar no livro Antes que Seja Tarde. Eu começo falando dessa poesia que é linda. Eu quero ler para você. Presta bastante atenção. Que diz assim: o nome da poesia é Pais Maus. Quando os meus filhos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, eu hei de lhes dizer: eu os amei o suficiente para ter perguntado onde vão, com quem vão e a que horas regressarão. Eu os amei o suficiente para não ter ficado em silêncio e fazer com que vocês soubessem que aquele novo amigo não era boa companhia. Eu os amei o suficiente para fazer pagar as balas que tiraram do supermercado e dizer ao dono: nós pegamos isso ontem e queremos pagar. Eu os amei o suficiente para ter ficado em pé junto de vocês 2 horas enquanto limpavam o quarto, tarefa que eu teria feito em 15 minutos. Eu os amei o suficiente para deixar assumir a responsabilidade das suas ações, mesmo quando as penalidades eram tão duras que me partiu o coração. Mais do que tudo, eu os amei o suficiente para dizer-lhes não. Quando eu sabia que vocês poderiam me odiar por isso, em alguns momentos até me odiaram. Essas eram as mais difíceis batalhas de todas. Estamos contentes, vencemos, porque no final vocês venceram também. E em qualquer dia, quando os meus netos forem crescidos o suficiente para entender a lógica que motiva os pais e as mães, quando eles lhe perguntarem se seus pais eram maus, meus filhos vão lhe dizer: sim, nossos pais eram maus. Eram os pais mais malvados do mundo. As outras crianças comiam doces no café e nós tínhamos que comer pão, fruta e vitaminas. As outras crianças bebiam refrigerante, comiam batatas fritas e sorvete no almoço. E nós tínhamos que comer arroz, feijão, carne e legumes. E eles nos obrigavam a jantar à mesa, bem diferente dos outros pais que deixavam seus filhos comerem vendo televisão.
Eles insistiam em saber onde estávamos a toda hora. Era quase uma prisão. Mamãe tinha que saber quem eram os nossos amigos e o que nós fazíamos com eles. Papai insistia que lhe disséssemos com quem íamos sair, mesmo que demorássemos apenas 1 hora ou menos. Nós tínhamos vergonha de admitir, mas eles violavam a lei do trabalho infantil. Nós tínhamos que tirar a louça da mesa, arrumar nossas bagunças, esvaziar o lixo, fazer todo tipo de trabalho e que nós achávamos cruel. Eu acho que eles nem dormiam à noite pensando em coisas para nos mandar fazer. Eles insistiam sempre conosco para que disséssemos sempre a verdade, apenas a verdade. E quando éramos adolescentes, eles conseguiam até ler os nossos pensamentos. A nossa vida era muito chata. Enquanto todos podiam voltar tarde da noite, com 12 anos, tivemos que esperar pelos 16 anos para chegar um pouco mais tarde. O papai, aquele chato, levantava para saber se a festa foi boa só para ver se estávamos ao voltar. Por causa de nossos pais, nós perdemos imensas experiências na adolescência. Nenhum de nós esteve envolvido com drogas, em roubo ou em atos de vandalismo. Em violação de propriedade, nem fomos presos por nenhum crime. Foi tudo por causa deles. Agora que já somos adultos, honestos e educados, estamos fazendo de tudo para sermos pais maus, como os nossos pais foram. Eu lendo essa poesia, eu percebi que o meu pai foi um pai mau. Ele fez tudo isso aqui. Eu lembro que quando eu era noivo, você não vai acreditar, eu chegava, às vezes, um pouco mais tarde, já trabalhava, já tinha formado na faculdade, já tinha meu carro. Eu era noivo da Cibele e às vezes a gente saía depois do culto para comer uma pizza. E eu chegava tarde em casa e estava tudo apagado e desligado. Eu punha a mão na televisão, a minha televisão estava quente. E eu sabia que meu pai tinha ficado acordado até a hora que eu tinha colocado o carro na garagem. Porque ele sempre preocupou muito comigo e com os meus irmãos. E ele me deixou alguns princípios que eu quero conversar com você. E eu queria, em nome de Jesus, que você aplicasse esses princípios na sua vida. Que eu chamo de princípios que eu aprendi com meu pai. Antes de eu escrever esse livro eu escrevi ele muito rápido, e eu pedi a ajuda dos meus irmãos, eles participam do livro. Deus me deu uma visão, um tempo que eu estava em oração, que de alguma forma essa palavra ia chegar em muitos lares e que os corações de pais e filhos e pais iriam se converter. E hoje eu estou aqui gravando essa palavra para você, eu entendo que eu pensei que seria Deus estar ministrando em alguns lugares. Eu sei que isso vai acontecer, mas talvez através da internet, através desse DVD, você vai emprestar para alguém e o relacionamento de um pai e de um filho vai mudar. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho, uma opinião minha, que nós estamos vivendo uma geração de homens muito fracos, muito frágeis. Os adolescentes e os jovens hoje são muito dependentes. Eu percebo que as mulheres são muito mais fortes do que os homens. Eu quero fazer um apelo para a gente tentar reverter esse quadro, porque Deus fez o homem como cabeça, o homem como sacerdote. Eu vou contar uma história que aconteceu comigo. Minha filha tem 8 anos e você vai entender essa história para eu te mostrar como que essa geração que está surgindo de homens é uma geração que precisa de homens fortes, encaminhando eles, discipulando eles. Minha filha mais velha tem 8 anos de idade, na escola que ela estuda tem a Semana da Família. Na Semana da Família pedem para os pais darem aulas para a sala dos filhos, e eu fui chamado a dar uma aula, e eu dei uma aula sobre sonhos. E eu fiz uma dinâmica com eles, a gente escreveu os sonhos deles, colocar no balão, encher o balão, brincar com aquele balão, e depois eu estourei os balões dos alunos e nós fomos lendo os sonhos para que um pudesse orar pelo outro. Você acredita que todas as meninas escreveram no papel que queriam ser cantora evangélica, queriam ser pastora, queriam ser dentista, queriam ser médica, queriam ser polícia, delegada e presidente do Brasil? E os meninos escreveram: eu quero um iPad, eu quero um videogame, eu quero um skate. Nenhum menino pediu uma profissão, com exceção de um rapaz, um menino de 8 anos que queria ser um policial. E isso me gerou uma crise. E é sobre isso que eu quero te desafiar. Você que é pai, você precisa se achegar ao seu filho. Você é o melhor amigo do seu filho. Você precisa ser o melhor amigo do seu filho. A criança, a gente educa até os 12 anos de idade. Depois nós temos que ser amigos. Tem meninos de 12, 13 anos que estão maior do que o pai. Não tem como mais bater, ou conversar, ou disciplinar, ou pôr no castigo,
cantinho, no banquinho do pensamento, seja lá o nome que você dá para esse castigo. Então, vamos lá, vamos começar aí com alguns princípios que eu gostaria que você praticasse, porque meu pai praticou comigo e com os meus irmãos. O primeiro princípio talvez seja o mais importante de todos. Lá em Provérbios 22:6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e o mesmo com o passar dos anos não se desviará dele. Instrua a criança no caminho que deve andar. Tem uma versão que diz no caminho que deve andar. E eu chamo esse princípio de sua mão em minha cabeça. Todas as noites, gente, todas as noites, eu acordava, ou às vezes não acordava, mas eu sabia que o meu pai punha a mão sobre a minha cabeça, e sobre a cabeça dos meus irmãos, ele sempre liberava uma palavra de bênção, que nós seríamos homens de Deus, maridos de verdade, homens de verdade, pais de verdade. E eu sempre falo que as maiores lembranças que eu tenho do meu pai, são 7 anos que eu não tenho mais aqui com a gente, e a maior lembrança que eu tenho dele é a mão quente. Ele tinha uma mão muito quente, ele punha na minha cabeça, e às vezes você sabe que eu sinto saudade daquela mão quente. Aquela mão quente era a bênção, era o símbolo de você pode continuar, filho, você vai conseguir. Então, pai, você que é pai, que está olhando para mim, você precisa orar pelos seus filhos. Você precisa impor as mãos sobre os seus filhos. A oração, ela tem muito poder. Ela é a maior arma que nós temos. Então eu quero te fazer um apelo hoje em nome de Jesus. Ore pelos seus filhos. Impõe as mãos sobre eles. Primeiro princípio que eu quero que você guarde no seu coração. Orem pelos seus filhos. Todos os dias. Faça uma aliança hoje com Deus. Faça um voto hoje com Deus. Eu lembro uma vez que meus irmãos me convidaram para ir para uma festa de escola, festa do mundo. Eu me converti com 8 anos de idade. Eu nunca fui para o mundo, eu nunca bebi, eu nunca fumei, como dizem os jovens, eu nunca fiquei, eu casei virgem. Mas um dia meus irmãos me levaram para uma festa. E nós chegamos de madrugada daquela festa. E eu me deparei talvez com uma das cenas mais fortes da minha vida. Eu vi meu pai e minha mãe ajoelhado na sala de casa, chorando e fazendo uma oração que era mais ou menos assim: Senhor, nós não fizemos filhos para servir a Satanás. Nós fizemos filhos para servir ao Senhor. E se eles decidirem ir para o mundo, que o Senhor leve os 3, que nós iremos continuar. Naquela hora eu ajoelhei ali do lado da minha mãe e falei: Deus, eu estou aqui, eu não me desviei, eu não vou para o mundo, eu tinha que estar na igreja. E eu lembro que aquilo foi muito forte, foi pior do que uma surra, do que uma cintada, foi pior do que um castigo. Então, eu queria que você praticasse esse primeiro princípio. Repita aí, você que está em casa agora comigo, para você nunca mais esquecer. Eu vou orar pelos meus filhos todos os dias. Diga isso agora. O segundo princípio é o princípio que eu chamo o princípio de estar ao lado. Provérbios 4:13 diz: quando eu era menino, ainda pequeno, e em companhia do meu pai. Quantas vezes meu pai ia pregar em acampamentos de jovens, ele gostava muito de pregar para jovens, e eu com 8, 9, 10 anos ia com ele, carregava a Bíblia para ele, sentava no primeiro banco. E hoje eu me vejo pregando para jovens, lembrando que eu fui discipulado, que eu aprendi aquilo. Quantas vezes eu vi meu pai orar por pessoas, e como eu gostava de ser um auxiliar dele, um discípulo dele. E houve um dia que esse princípio de estar ao lado foi muito forte na minha vida. O segundo princípio: pais, estejam ao lado dos seus filhos. Eu cresci numa cidade satélite de Brasília chamada Taguatinga. E naquela época tinha uma moda nas férias, todo mundo tinha sua bicicletinha, de saltar rampas, tinha as bicicross, e eu tinha uma Calóizinha Monarch Mirim. Você que é mais antigo vai lembrar dessa bicicleta. E eu fui participar daquele campeonatinho, fui pular uma rampa. E eu pulei a rampa. Só que eu nunca tinha pulado uma rampa na minha vida. E a bicicleta foi para um lado, eu voei para o outro lado, capotei, caí no chão, me ralei todo. E todo mundo riu de mim. E eu levantei muito constrangido, com muita vergonha. E quando eu vi meu pai, a gente morava num apartamento acima de uma loja, ele desceu, me chamou e falou: filho, você vai saltar a rampa de novo e eu vou estar do lado da rampa. E lá vou eu de novo, todo ralado, todo estourado. E eu
pedalei, vi meu pai do lado da rampa, saltei, olhando sempre para o meu pai, saltei aquela rampa, meu pai foi ali, me deu um abraço, consegui cair certinho, todo mundo gritou. E aquele dia eu aprendi que meu pai sempre estaria do meu lado. Eu chamo de o voo da bicicleta. E todos os voos que eu tenho hoje na minha vida, os meus desafios, eu lembro que meu pai sempre esteve do meu lado. E hoje, Deus está do meu lado. Porque, sabe que eu percebi na minha vida que o papel de Deus como pai na minha vida foi o papel que meu pai teve na minha vida. Então eu vejo um Deus, não um Deus distante, um Deus velhinho de barba branca, numa nuvem sentado. Não, Deus é o nosso pai. Deus é o Deus que nos abençoa. Eu tenho uma frase na minha vida, eu falo, quanto mais eu estou mergulhado em Deus, mais Ele está mergulhado em mim. Quanto mais eu faço loucuras para Jesus, mais Jesus me abençoa. Então eu quero te dizer hoje, você que é pai, seu filho está crescendo, talvez seu filho parece demais com você, e é por isso que vocês estão tendo atritos. Ame seu filho, esteja do lado do seu filho, ou talvez seu filho gosta de fazer coisas diferentes, como por exemplo, ele gosta de comer um sanduíche, e você não gosta. Você vai comer sanduíche com seu filho por amor a ele. E não vai ficar reclamando e saindo com ele. Eu acho que seu filho vai gostar muito dessa mensagem. Hein? Você vai sair com seu filho, fica cobrando a nota da escola só, cobrando que ele arrume o quarto, cobrando que ele faça isso. Sai com seu filho para ouvir o coração dele, para ele contar os problemas dele, os conflitos dele. Criar, gente, não é só pôr dinheiro em casa, tênis, camiseta, calça. Criar, educar é estar ao lado, é influenciar, é ser referencial. É uma geração que cresce hoje sem referencial. Então eu estou te pedindo hoje, esteja ao lado do seu filho, antes que seja tarde. O terceiro princípio que eu percebo, está lá em Provérbios 28, 7. Quem obedece à lei é um filho sábio. Pais, estejam sempre ao lado do seu filho, era o segundo princípio. Mas o terceiro princípio, eu quero te pedir mais uma coisa. Esteja ao lado dele nos momentos mais importantes da vida dele. Talvez os momentos mais importantes da vida dele não são os momentos mais importantes para você. A minha filha mais nova, ela demorou muito para andar. E um dia ela decidiu andar. A gente levou ela no médico, nos especialistas, e ela não queria andar. E a gente percebeu que era o tempo dela. Não havia problema genético, não havia nada. E com 2 anos, ela decidiu andar. E começou a andar. E nós colocamos ela no balé. E no final do ano teve uma apresentação de balé. E já imaginou eu tenho 2 filhas, e as 2 decidiram fazer balé. E eu tenho que ir em todas as apresentações de balé. Que legal, né? Mas eu até gosto porque são elas que estão lá. E naquele primeira apresentação de balé, a minha filha entrou no palco andando, vestida de bailarina, e o teatro estava lotado naquela apresentação, e eu comecei a gritar, e eu gritava, Daça, filha, você é linda demais, eu te amo. E eu assoviei, gritei, porque talvez os pais do lado entenderam por que esse pai grita tanto, mas é porque para mim eu estava vendo minha filha andar. Como eu estava feliz. E logo depois do intervalo do espetáculo, do primeiro para o segundo momento, a diretora do espetáculo pegou o microfone e falou assim, senhores pais, peço que vocês não se manifestem. E eu fiquei tão feliz de ter ganhado uma bronca. Eu ganhei uma bronca com o teatro lotado, mas porque para mim era uma vitória. Esteja ao lado dos seus filhos na reunião da escola, esteja representando os seus filhos no momento que eles precisarem, na apresentação dos Dia dos Pais, no balé, no futebol, porque isso vai ser a coisa mais importante, é isso que ele quer. Talvez o seu filho é um adolescente que está chegando em casa com aquele cabelo igual do Neymar, querendo furar a orelha, querendo chamar a atenção sua, e você fala, meu Deus, que cabelo feio desse menino espetado para frente, penteia para frente, de lado. Queridão, ele é seu filho, ele está querendo chamar a sua atenção, ele está falando, pai, olha para mim, eu preciso de você. Eu chamo esse princípio também de a cabeça branca na reunião, porque toda reunião da escola, minha mãe não ia, meu pai ia. Por quê? Porque ele queria ir, minha mãe não ia porque não precisava.
Então, às vezes, eu chegava na reunião da escola lá, quando eu era pequeno, e via aquele tanto de mãe na sala, sentada, ouvindo a palestra do diretor, e meu pai já com a cabeça branca, e ele lá, uma cabeça branca no meio da reunião. Eu queria te pedir isso. Eu sou professor, gente, há 18 anos. Estou fazendo 19 anos que eu estou em sala de aula. Eu comecei a dar aula muito cedo. E eu lido com adolescentes há 19 anos. Eles estão desesperados pelos pais. Eles estão desesperados. Deixa eu te contar uma história. Uma vez eu atendi uma aluna anos atrás, e ela estava dando muito trabalho, querendo namorar antes da hora, ainda um adolescente. E eu, numa sala da escola, fui conversar com ela, na sala da direção, e perguntei para ela por que ela estava querendo chamar tanta atenção, querendo pintar o cabelo de vermelho. E ela falou, olha, meu pai não liga para mim. Pastor, meu pai não liga para mim. Eu falei, o que seu pai faz, filha? Ah, meu pai viaja, meu pai fica na internet, meu pai chega em casa e vê só o futebol na televisão, se tranca no quarto, meu pai não sai comigo. Eu falei, seu pai mexe com vendas? Ele falou, não, pastor, meu pai é um pastor de uma igreja. Olha que absurdo. O primeiro discípulo que nós temos são os nossos filhos. Nós precisamos primeiro governar bem os nossos lares, para depois governar na casa do Senhor, para depois discipular as pessoas. Então eu quero te pedir, freie um pouquinho, diminui a velocidade aí. Talvez eu sei que você está pensando, eu estou trabalhando muito, estou lutando muito para sustentar a família. Eu sei disso. Mas olha, eu já vi tantas decisões na vida do meu pai que me marcaram. Esses dias eu estava pregando na igreja e eu falei uma experiência que eu tive. Meu pai tinha um emprego, ele viajava muito nesse emprego. E minha mãe tinha uma microempresa com uns artesanatos de madeira e artesanatos evangélicos. E meu pai abdicou de um cargo muito alto na empresa para estar serrando madeira e fazendo os quadros com a minha mãe, só para estar mais tempo perto da gente, que ele percebeu que a gente estava se perdendo. Diminua a tua velocidade, invista nos teus filhos. Eu quero também falar outro princípio para você. Eu acho que isso é mais para os filhos do que para os pais. Mas é o princípio que eu chamo de não venda o seu carro branco. O que é isso, pastor André? Que carro é esse? Lá em Provérbios 4, verso 1, como eu li, diz, ouça, meus filhos, a instrução de um pai. Quando eu casei, eu acho que todo casalzinho novo tem alguns problemas de adaptação a essa nova vida. Primeiro, que tem que pagar contas. Segundo, até onde a família vai entrar. E outras coisas mais. Mas o meu particular, o meu problema particular foi que no final do ano, meu primeiro ano de casado, eu não consegui pagar a faculdade da minha esposa. Eu tive alguns problemas nesse primeiro ano, não ganhava bem, estava começando minha carreira. E eu tive algumas dívidas com faculdade, coisas da vida. E eu liguei para meu pai e falei, pai, vamos tomar um café comigo, estou precisando de um conselho. E meu pai, eu contei para ele que eu precisava pagar algumas coisas, ele falou assim, olha filho, o que você pensa em fazer? Eu falei, eu vou vender meu carro, eu tinha um carrinho branco, um ninho branco na época, zerinho, gente. Eu falei, eu vou vender meu carro e eu vou pagar essas dívidas. Ele falou, olha, não venda o carro, vamos negociar suas dívidas, vamos parcelar, vamos dar cheques, você vai conseguir. O seu carro é um carro muito bom, é um carro com a prestação bem barato. E eu, naquele ímpeto, naquela juventude, na falta de experiência, não ouvi meu pai. E vendi meu carro, não deu para pagar as dívidas, ou não soube na época administrar bem. Comprei um outro carro velho, ainda paguei algumas coisas, o carro fundiu o motor, e aquilo que era algo bom virou uma bola de neve, que aí que arrebentou tudo. Eu demorei um bom tempo para sair desse vermelho da minha vida. Tive que dar muita aula, trabalhar muito. E todas as vezes que eu tenho uma decisão hoje, eu procuro mentores. Hoje meu pai não está mais comigo. Eu tenho mentores, pessoas mais velhas, sábias, mais experientes, que vão me aconselhar. Então talvez você é um jovem que está aí hoje assistindo essa palavra, sentado no sofá com seu pai. E o seu pai deu uma opinião sobre o seu namoro, sobre a sua profissão. Ouça seu pai. Ouça, honre teu pai. Efésios capítulo 6. Honre teu pai e tua mãe, para que te prolongue os dias na terra. Você acredita que quando eu namorava a Cibele, vou te contar um segredo aqui hoje. Meu sogro ele determinou uma coisa que hoje eu agradeço a Deus. Você vai rir muito, você vai achar engraçado. Eu não podia sair sozinho com a Cibele.
Você acredita que a primeira vez que eu saí sozinho com a minha esposa foi no dia que eu casei com ela, depois de 3 anos e meio. Mas nós honramos ao meu sogro e à minha sogra. Porque o princípio da honra é uma das coisas mais importantes da vida de uma pessoa. Eu falo para minha esposa que se um dia, no dia que Jesus voltar, é perigoso ela passar direto, porque ela honrou muito os pais dela. E eu vejo a bênção de Deus sobre as nossas vidas por causa do princípio da honra. Então eu quero te pedir algo. Honre os teus pais, ouça os teus pais. Tenha a palavra dele como algo muito importante na sua vida. Converta os seus corações. Eu te peço isso também, meu querido. Grava esse princípio. Não venda o carro branco. Eu quero que você ouça conselhos. Ouça a voz de Deus. Quando eu fui casar com a Cibele, eu saí com meu pai sozinho. E eu perguntei para ele o que ele achava. Ele falava: filho, eu te abençoo. Eu creio que é de Deus. E nós oramos juntos. Talvez você tenha uma filha adolescente, amigão. Você que está me vendo aí. E ela está se apaixonando. Sinto te dizer. Ela vai se apaixonar sim. E está na hora de você sair, jantar com a sua filha, conversar com ela, ser amigo dela e estipular datas, idade, princípios. Você é pai. Eu ouço tantos pais me procurarem hoje e falar assim: eu não controlo meu filho, meu filho decidiu. Não, você é pai. E o pai que determina as coisas, com muito amor, com muita amizade, com muita disciplina. Sente a família e determine padrões. Filha, você vai namorar com 17 anos, mas eu tenho que conhecer o rapaz. Ele vai ter que frequentar a nossa casa. Ele tem que ser um homem de Deus. Ele vai ter que torcer para o time que eu torço. Delimite padrões, que vocês vão ser muito mais abençoados. Quinto princípio, que eu chamo princípio do aniversário. Esse capítulo do livro Antes que Seja Tarde, que é o quinto princípio, eu escrevi no dia do meu aniversário agora, 17 de junho. Eu saí com a minha família, fui almoçar, era um domingo, entrei no quarto e fui agradecer a Deus. No meu aniversário, eu tenho a prática da minha devocional, eu tirar um tempo de agradecimento a Deus. Aquele momento da minha oração, eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu comemoro meu aniversário com Jesus também. E eu lembrei do tanto que meu pai valorizava o meu aniversário. Eu lembro dos presentes que eu ganhei, que às vezes eu nem imagino o sacrifício que ele fez. Mas o que me marca muito foi meu último aniversário com meu pai. No último aniversário que ele ainda estava bem, que ele não tinha tido os problemas de saúde. Eu era professor de um cursinho em Goiânia. Eu estava dando aula no 6º horário, uma sala bem cheia. E entrou meu pai, com a Cibele, com a minha mãe, com a minha filha. E a minha primeira filha já havia nascido nessa época. E ele entrou com um bolo, cantou parabéns na frente dos alunos. Orou por mim na frente dos alunos, pediu permissão para a direção, deu uma palavra para mim na frente daqueles meninos, orou por aqueles alunos, falou de Jesus para aqueles alunos, não era uma escola evangélica, porque no dia do aniversário era algo muito importante. Tem muitos pais que nem lembram do dia do aniversário de seus filhos, e tem filhos que nem lembram do dia do aniversário de seus pais. Aniversário foi feito para ser comemorado. É uma data a ser comemorada. Pais, vivam a cada minuto do lado dos seus filhos. Corram, brinquem juntos, rolem no sofá, brinca de lutar, solta pipa, joga bola, vai para a piscina, faz cabaninha na sala, bagunça a casa até a hora que a sua esposa for brigar com você. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa, presta atenção no que eu vou te falar. No dia que eu sepultei meu pai, eu percebi que o tempo não volta, gente. O tempo não volta. Você precisa viver o hoje. Não tem como nós vivermos amanhã. Nós precisamos viver o hoje. O tempo passa muito rápido. Essa vida é muito curta. Nós só temos essa vida. Então eu quero te pedir, valorize as datas. Comemore as datas. Porque depois, quando o tempo passar... Olha, meu pai, diz minha mãe, né? Ela fala assim: olha, no livro, você escreveu coisas muito fortes do seu pai, mas seu pai também tinha defeitos. Eu falei: mãe, eu sei que meu pai tinha defeitos. Mas o amor, o que é o amor? O amor, para mim, a definição de amor é as qualidades serem grandes demais e os defeitos, o amor encobrir. Ninguém vai mudar as pessoas, só Jesus. Então, os defeitos do meu pai, o amor encobria. Eu prefiro lembrar das qualidades dele.
Valorize o dia do aniversário do seu filho. Ele nunca vai se esquecer. E o pai que você é, os seus filhos serão no futuro. O sexto princípio, que eu acho talvez um dos mais importantes também, esse princípio foi muito forte na vida minha e dos meus irmãos. Quero amar minha esposa assim como você amou a minha mãe. Olha que coisa linda. Quero amar minha esposa assim como você amou minha mãe. Meu pai foi casado com a minha mãe até Jesus levar ele 35 anos. Eles ficaram juntos. Eu nunca vi, gente. Eu nunca vi meu pai brigar com minha mãe. Eu nunca vi eles dormirem emburrados um com o outro. Eles sempre se resolviam. Eu nunca vi panela voando na minha casa, briga, gritos, xingamentos, nada. Mas na verdade, você sabe o que eu vi? Um homem apaixonado que uma vez por semana saía com a minha mãe para passear e que uma vez por mês dava um buquê de flores a ela. Eu quero que você guarde isso, porque o que você é, com a sua esposa, meu irmãozão, os seus filhos vão ser. Minha irmã, talvez você está assistindo essa palavra, a esposa que você é, sua filha vai ser. Existe algo no subconsciente, eu não sou psicólogo, mas eu entendo alguma coisinha que a gente vai estudando nos seminários, mas eu percebo na experiência de vida também que a gente projeta o que os nossos pais foram, por exemplo, o que minha mãe era, eu projetei um pouco no subconsciente na vida da minha esposa. Eu escolhi uma pessoa com características muito semelhantes. Minha mãe é uma pessoa muito firme e muito calma. Sibeli é uma pessoa muito firme e muito calma. Eu acho que minhas filhas vão escolher maridos agitados, apaixonados por Jesus, brincalhão, que fala alto igual eu falo. Bem, espero, né, que seja assim. Mas elas são livres, né, são consagradas ao Senhor. Pais, amem os seus respectivos cônjuges, pois a demonstração de amor fará muito bem para os seus filhos. Eu queria terminar essa mensagem pedindo para você tentar viver esses princípios. Não separe o amor, explique para os seus filhos que há um amor entre você e sua esposa e um amor para com eles. É muito importante saber separar isso. Gaste um tempo com a sua esposa. Saia com ela, esteja com ela, porque isso vai fazer bem para os seus filhos. Os seus filhos vão ter referencial de vida. Determine o que eles vão ver na televisão, determine o que eles vão ler, determine como é que eles estão na internet, estipule horários. Eu li aquela poesia Pais Maus, eu lembro que lá na nossa casa minha mãe era uma sargenta, tinha horário para arrumar a cama, tinha horário para fazer tarefa, tinha horário para ver televisão. Eu nunca assisti televisão de manhã na minha vida, e até hoje eu tenho dificuldade de ver televisão de manhã, porque nós nunca... Sempre havia uma lei, televisão era sempre após as 18 lá em casa. E até hoje isso ficou no meu coração. A disciplina com amor ela é muito importante para determinar a vida dessa próxima geração. Homens de verdade são aqueles que assumem a postura de pai, aqueles que assumem a postura de marido. Eu orava por essa mensagem, quando eu recebi a notícia que ia gravar ela outra vez. Eu orava e Deus me incomodou a falar algumas coisas. Eu quero fazer uma oração, estou indo para o final. Eu quero fazer uma oração sobre algumas coisas. Talvez você é um pai que se parece muito com o seu filho. E por isso vocês estão tendo atritos. Eu quero orar para que haja uma conversão de coração. As pessoas falam que eu sou meu pai cuspido. Que eu sou meu pai, eu sou pareando igual ele, sou igual ele, minha cabeça está ficando branca igual a dele. Sou até hipertenso igual a ele, gente, você acredita? Mas eu quero lembrar dessas qualidades. Eu me orgulho de ser igual a ele. Eu me orgulho. Trabalho aquilo que talvez que não seja bom. Os defeitos que eu tenho. Mas olha, converta os corações. Segunda coisa. Quando eu ministrava essa pregação no congresso, o Senhor me levou a falar algo que eu percebo que pode acontecer. Talvez você é um pai que projetou algo para o seu filho. E no curso da vida, o seu filho, ele te decepcionou. Talvez ele não realizou aquilo que você projetou. Talvez você escolheu uma profissão, ele escolheu outra. Talvez ele teve um escorregão na vida que você não esperava. E você se decepcionou com seu filho. Eu queria te pedir, e eu quero orar por isso, em nome de Jesus. Perdoa seu filho. Ama seu filho. Se resolva com ele. Porque no dia que eu sepultei meu pai, eu não tinha perdão a ser pedido, eu não tinha
coisas a resolver, eu não tinha mágoa a carregar. Eu só tinha que continuar agora. Houve um tempo na nossa vida que a gente estava num congresso e eu falei, pai, eu quero continuar a sua caminhada. Ele orou por mim e falou assim, filho, eu sou Elias e você é como Eliseu, eu te dou o dobro da minha unção. Foi isso que eu fiz. Depois que ele faleceu, eu passei então a estar ministrando a palavra. Hoje eu sou pastor na igreja que ele era pastor. Eu era líder de jovens na época. Perdoe seu filho. Ontem eu orava e o Senhor me incomodava a falar isso hoje. Eu não sei quem vai assistir essa palavra, mas perdoe seu filho. Chama ele de volta. Chama ele de volta para o seu braço. E a última coisa que eu quero falar, que eu quero orar, melhor dizendo, que vocês possam ser amigos, andar juntos, estar um do lado do outro, em nome do nosso Senhor Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos onde você está agora, se possível, e eu quero fazer uma oração com você. E que o poder de Deus inunde o seu lar, inunde o seu relacionamento com seus filhos, em nome de Jesus. Senhor, assim como o Senhor me mostrou um dia que muitos corações iriam se converter em relacionamentos, eu quero te pedir em nome de Jesus, que o Senhor agora possa fazer com que pais perdoem filhos e filhos perdoem pais. Aqueles filhos que não têm tido um bom relacionamento, que haja perdão. Aqueles pais que estão distantes dos seus filhos, que haja perdão. Eu te peço isso em nome de Jesus. E que o Senhor possa, meu Deus, em nome de Jesus, fazer com que pai e filho andem juntos, um do lado do outro, sendo os melhores amigos e sendo unidos no propósito de estarem diante do Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Então, meu querido irmão, fica essa dica. Homem de verdade é aquele que é no futuro um pai de verdade, um amigo dos seus filhos, antes que seja tarde. Deus te abençoe.